Bom, vamos lá. O chamado de Jeremias, né? Então, pode abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Todo mundo achou? Livro de Jeremias. Jeremias, o chamado de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Gente, é muito importante a gente manusear a Bíblia. Pedir para o Flávio e a Andréia ajudar a Marlene. Ajuda ela a achar Jeremias, por favor. A Marlene batizou ontem, ela e o Fernando, né? Vamos orar pelos dois, para que eles possam ficar firmes até a volta de Jesus. Vamos esperar a Rosângela achar Jeremias para Marlene. Jeremias, capítulo 1. Não fecha a Bíblia, viu, Marlene? Que a gente vai ficar por aí. Achou? Jeremias, capítulo 1. Quem estiver em casa, que seja abençoado por Deus nessa noite também, e quiser acompanhar, é Jeremias capítulo 1. Então, nós vamos ler aqui sobre o chamado de Jeremias. E assim diz, capítulo 1, 4 e 5. Diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes de saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse, eu? Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e a tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nós estamos vendo aqui, nesse momento, a história judaica está vivendo um momento muito difícil. Porque dentro da igreja, quando você vai começar a ler o livro, você percebe que entrou dentro da igreja a idolatria. A idolatria era tão grande nesse tempo, nessa época, quando Jeremias foi chamado, que as pessoas dentro do templo de Deus erigiam altares para outros deuses. Então, você imagina que a gente está dentro da igreja, a gente tem aqui adoração a Deus e aqui tem uma estátua. Era isso que eles faziam. E isso é abominação, Deus não aceita. Deus não aceita dividir o que é dele com Deus nenhum, mesmo porque não há outro Deus diante de Deus. Então, Jeremias ele chega num momento da história em que as pessoas estavam muito distantes de Deus. Eles chegavam a queimar os próprios filhos, oferecendo em sacrifício a esses deuses dentro do templo de Judá. Então, para você ver como eles estavam distantes, longe do que Deus queria. E aqui Deus ele fala, olha, não passo de um menino. Quando ele fala não passo de um menino, não significa que ele era um menino. Significa que ele se achava um menino, que ele não tinha capacidade para ser um profeta de Deus. Ele estava temente, estava com medo. E esse propósito que ele recebeu, foi de fazer o quê? Levar a verdade. Levar a verdade nesse momento, na igreja que estava profanada, era um papel fácil? Não. Ele ia ser sacudido ali pelo povo. Tanto é que chegaram a açoitar esse homem nas praças, queimaram tudo que ele escrevia, os livros dele, ele sofreu muito. Só que a mesma história que acontece com Jeremias, acontece com a gente hoje. Quando nós somos chamados ao batismo, quando nós nascemos lá nas águas, também tem um propósito para a nossa vida, que é levar avante o evangelho para pessoas que estão perdidas, até dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa ela vem cultuar o Deus Israel aqui dentro da igreja, mas lá fora ela tem ídolos na casa dela. E o que é um ídolo hoje? Hoje nós não temos o hábito de ver ídolos erigidos no meio da rua, nas praças, estátuas, mas nós temos outros ídolos. Que pode ser carro, pode ser filho, pode ser um celular, pode ser o trabalho, pode ser muitas coisas. Né? Então, nós vivemos hoje numa situação em que o mundo está dividido até dentro da igreja. As pessoas dentro de Deus não ocupam o primeiro lugar. Tem outras coisas que ocupam o primeiro lugar. Então, o propósito da vida de Jeremias é o mesmo propósito para nós. É ir de levar a um povo que está sofrendo a mensagem de Deus. Jeremias, versículo 6, diz assim. Jeremias 1, 6. Olha que interessante. Eu já disse, né? Eu não sei nem falar. Tem uma outra pessoa na Bíblia que disse a mesma coisa? Deus, eu não sei falar, eu tenho a língua pesada. Quem foi? Moisés. Então, você vê, ele também se sentia assim. Isso aqui é um sinal de humildade.
É quando a pessoa chega na presença de Deus. Por exemplo, amanhã alguém aqui, o Ronaldo é escolhido para ser ancião da igreja. Aí ele vai dar uma desculpa. Aí ele fala, não, mas olha, não. Ele diz um monte de desculpa. Foi a desculpa que Moisés deu e que ele deu. Olha, eu sou uma criança. Então a gente vai ver que não tem desculpa. Que quando há um chamado, Deus capacita. Porque esse jovem, o Jeremias, ele estava com medo. Jeremias, assim como eu e você, ele foi chamado para falar as boas novas da salvação e falar a verdade também. Hoje nós vivemos num momento em que se fala muito da graça. Olha, mas a graça te salva. Sim, a graça te salva. Só que a graça sem obediência, ela vira desgraça. E muita gente está indo para um caminho de desgraça total na vida porque não obedece a Deus. Porque todos os nossos caminhos, eu sempre falo isso para os meus filhos, todos os nossos erros, 90% é você que vai assim, ó, com as próprias perninhas. Né? É você, problema financeiro, saúde, em casa, na igreja, é você mesmo que causa. É você com seu orgulho, com seu egoísmo. Se tem problema na igreja de comportamento, de relacionamento, é você que é orgulhoso. Né? Porque eu sou melhor que você, então eu te alfineto. Acontece isso dentro do casamento, acontece isso no trabalho. Então, os problemas que nós temos, a maior parte, somos nós mesmos que vamos atrás. Né? Problema, eu falo para o Caio, assim, para a Thaís, problema que faz assim, ó, corre que pegou fogo lá na casa do seu pai, o carro bateu. É raro, louvado seja Deus por isso. É raro. Os nossos problemas somos nós mesmos que causamos. Então, irmãos, nós vivendo num tempo, assim como Jeremias, ele estava lá para falar a verdade, e ia doer, porque ninguém gosta, a verdade dói, né, diz o ditado, né? Nós estamos vivendo a mesma situação. Nós estamos vivendo uma situação em que nós temos que olhar para a pessoa e falar, olha, Jesus é graça, ele morreu por você, mas ele também é juízo. E se você continuar nesse caminho, você vai se perder. Nós não temos mais outra mensagem, não temos mais tempo a perder. Acabou o tempo de vir aqui e ficar enchendo linguiça, né? Os antigos sabem o que é isso. Não, chegou o momento de a gente pregar a verdade e doa quem doer. A verdade que está escrita na Bíblia, assim como Jeremias fez. Hoje nós vemos que as pessoas não gostam de ouvir sermões que puxam a orelha. Pode prestar atenção. Eu vi uma frase semana passada de um pastor, que eu nunca vou me esquecer, mas ele disse assim, o sermão que faz você sair daqui para fora, tranquilo, não veio de Deus, veio de homem. Porque toda vez que eu pego a Bíblia para eu ler, eu fico com meus miolos fervendo. Porque quando eu olho a Bíblia, eu vejo ali, ó, Deus ilumina a minha mente e eu vejo meus pecados dentro da Bíblia. Você gosta de ver? Você gosta de abrir a palavra de Deus e falar, nossa, eu estou pecando nisso? A Bíblia revela para você qual é o seu pecado. Além de ela revelar para você qual é o caminho certo, ela revela e ela te incomoda. Ela te incomoda. Então, a palavra de Deus, ela incomoda. Jeremias tinha que incomodar e nós temos que incomodar. Gente, quando eu falo incomodar, eu não estou falando de brigar, de dar rasteira no irmão, né, Ronaldo? Não, tirar ele pela janela. Dá vontade, às vezes, né, David? Mas a gente não pode fazer isso. Né? Então, quando eu digo incomodar, a Bíblia, a palavra de Deus, ela incomoda. Quando você lê e você fala, meu Deus, eu estou fazendo isso, eu preciso mudar. Ela te incomoda. Então, agora, uma mensagem que não te incomoda, que você sai daqui de maneira confortável e vivendo a vidinha do mesmo jeito, na semana, do mesmo jeito que viveu semana passada, não veio de Deus, veio de homem. Porque Jesus incomodava as pessoas. E os fariseus, então, né? Os fariseus, os sacerdotes da época, Jesus incomodava. Então, por isso que ele era tão atacado. Então, veja só, imbuídos pelo Espírito Santo e sob a leitura da palavra de Deus, nós vamos incomodar, sim, mas nós vamos incomodar de maneira como Jesus incomodava, não da maneira que eu acho que tem que ser. Então, essa zona de conforto que nós estamos vivendo não dá mais para viver. Nós temos que tomar uma decisão, o que nós queremos para a nossa vida. Eu quero me salvar? Vocês vão ver que Jeremias vai trazer o povo para a obediência. E vocês vão ver o que aconteceu. Então, nós aprendemos agora que a palavra de Deus ela não é confortável. Ela tem que chacoalhar você. O segredo da vitória de Jeremias, eu achei fantástico isso que eu encontrei no livro do Espírito de Profecia sobre Jeremias, diz assim, ó, o segredo da vitória de Jeremias era que ele não se sentia competente. E isso
isso não é problema, pois assim, se sentindo um nada, é que o Espírito Santo pode agir e o trabalho é uma bênção na igreja. Quando eu acho que eu sou alguma coisa, o Espírito Santo não consegue trabalhar. Agora, quando eu chego na presença de Deus e falo, Senhor, está aqui, eu recebi um cargo, eu não me sinto nada, eu não sou ninguém. É esse coração que Deus trabalha. É nesse coração que Deus vai atuar. Agora, se você falar assim, não, olha, dá isso para mim, que esse cargo que eu tiro de letra, viu, David? Esse coração Deus não consegue trabalhar. Porque quando eu falo assim, eu tiro de letra, Jesus está aqui atrás, eu estou falando de mim. E aí o Espírito Santo não consegue trabalhar. E a gente vê o que acontece. Às vezes a igreja é prejudicada, porque eu me sinto tanto, eu me acho tanto. O Espírito Santo não consegue trabalhar, e às vezes um departamento que poderia ser uma bênção, ele não é, porque eu ponho eu. Mas eu sou há 5 anos diretora de música, eu sou diretora de jovens, eu sou diretora de escola sabatina, ou de mordomia, eu sei de espírito de profecia, porque eu estou me achando. Então, se eu quero que a igreja cresça, que as pessoas cresçam em Jesus, eu tenho que chegar na presença de Deus com esse coração. Senhor, me deram esse cargo, e agora o que eu vou fazer? Sem você, Pai, eu não vou conseguir fazer nada. Agora, se eu chegar e falar assim, não poderia eu ter escolhido uma pessoa melhor que eu, esquece. Esquece, porque se você está à frente, o trabalho vem do ser humano, e se vem do ser humano, não agrada a Deus. E o pior de tudo, não vai à frente. Né? E aí, aqui ele fala mais, né? Quem vive cheio de si não dá espaço para a atuação do Espírito Santo. Olha essa frase, gente. Quem vive cheio de si mesmo não dá espaço para que o Espírito Santo trabalhe. É muito sério isso. E sem o Espírito Santo, toda obra que você for fazer vai ser em vão. Uma vez eu vivi uma situação aqui, tinha 2 irmãs, eu estava lá, que eu era, não sei se era da escola sabatina, não sei que cargo que eu era, enfim, mas era um momento da escola sabatina, e 2 irmãs que iam cantar, uma no começo, uma no final, começaram a discutir. E eu fiquei olhando aquela cena e elas batendo boca feio, as 2, né? Elas se acalmaram lá, aí eu falei, bom, então, como que a gente vai fazer agora? Vocês 2 vão cantar? Vamos, eu vou cantar no... Falei, então, mas depois dessa briga, vocês vão cantar? Desculpa, minhas queridas, mas Deus não vai ouvir esse louvor. Você ensaiou a semana inteira e de nada vai servir. Ou vocês fazem as pazes aqui agora de maneira sincera, ou eu vou dar um conselho para vocês. Não cantem, porque Deus não vai aceitar. Só vai estar a pessoa ali, aparecendo para a igreja, levando louvor para humanos, porque o louvor Deus não vai receber. E uma delas falou, mas ela que começou. Eu falei, não existe essa quem começou. Ela começou e você continuou. As 2 estão na mesma situação. Então, é assim, se eu estou brigada com... Irmãos, a gente não consegue conviver bem com todo mundo, mas nós conseguimos, através do Espírito Santo, ser educados, ser cortês, saber falar com as pessoas, porque se o próprio Jesus tinha amigos preferidos, quem que eram os amigos preferidos de Jesus? Quem lembra? Marta, mas quem? Não, os amigos de Jesus, que quando ele viajava, ele ia para uma casa, dormir na casa daquela pessoa. Lázaro, ele tinha um amigo que ele amava. Jesus viajava, e quando ele passava pela cidade, ele ia para a casa deles. Então, não tem nada de errado você ter amigos preferidos. Não tem problema nenhum. O que nós não podemos fazer, irmãos, é desprezar as pessoas, sabe? E é isso que Deus quer. Quando a Bíblia fala amar o outro como a ti mesmo, é como você mesmo gostaria de ser tratado. E depois amar o próximo. Isso tem que ter respeito, educação para falar com o outro, né? Fazer aquilo que está ao meu alcance. Lógico que eu não vou amar a todos como eu amo meus amigos mais íntimos. Lógico que não. Estou falando, quando eu digo amar, de ter mais contato. Não, mas eu não preciso desejar mal. Eu não preciso ser rude, ser estúpido, torcer para que o David dê errado, entendeu? É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos um coração disposto a ajudar um ao outro. O problema, então, e esse problema de quando você se acha melhor, está cheio de si, é quando o Espírito não consegue trabalhar. E sem o Espírito Santo, como eu disse, a obra será em vão. Jeremias foi profeta por volta de 40 anos, ele amava aquele povo.
O povo fazia tudo errado. Você viu na lição da escola sabatina? A mesma situação. Ele amava o povo. E ele pregava contra a imoralidade, contra a idolatria. Ele pregava contra rebeliões, infidelidades. Ele pregava sobre cultos que não agradavam a Deus. Esse é um outro ponto que nós temos que tomar cuidado. Temos que oferecer um culto que agrade a Deus. Não é você que tem que ser agradado. A música não tem que te agradar, tem que agradar a Deus. Né? Então, você com a sua vida na sua casa, você faz o que você quer. Você ouve o que você quer, você come o que você quiser, problema seu. Agora, aqui quem tem que ser agradado é Deus. E a nossa pergunta tem que ser, Deus se agrada desse louvor? Deus se agrada dessa roupa? Deus se agrada do meu alimento? Deus se agrada... Você está entendendo? Então, aqui dentro, quem tem que ser adorado tem que ser o Deus de Israel. A nossa preocupação é, Deus se agrada dessa forma de culto? É isso que deve ser a nossa preocupação, que era a preocupação de Jeremias. Quer ver? Vamos ver Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, 23 a 25. Olha só. Vocês vão ver agora o que Jeremias falava e o que o povo respondia. Mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, Deus falando através de Jeremias, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Olha a resposta do povo. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, da dureza do seu coração, maligno, andaram para trás e não para diante. Então, você vê aqui que Deus coloca as palavras na boca de Jeremias e fala, olha, eu quero ser o seu Deus. Eu quero mostrar o caminho que você deve andar. Mas o povo disse, não queremos. Agora, leia comigo 26 e 28. Diz assim, mas não, Deus falando através de Jeremias, mas não me deste ouvido, nem me atendeste, endureceste a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. 27. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras. Deus falando para Jeremias dizer, mas não te darão ouvidos. Ou seja, Deus está falando, fala Jeremias, fala, mas eles não vão te dar ouvido. E aí continua, dir-lhes-á, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Olha isso, gente. Já pereceu a verdade e foi eliminada na sua boca. Eles eram mentirosos e Deus falava e eles falavam não. E hoje é diferente? Não, hoje não é diferente. Hoje você fala, olha, isso aqui está errado, não, mas eu não vou fazer assim. Olha, mas esse tipo de, não, mas eu não quero, não vou fazer assim. Olha, mas vamos usar uma roupa, não, mas eu gosto dessa roupa. Olha, esse louvor, não, mas eu vou cantar. É a mesma coisa. É a mesma coisa, a gente tem que, tudo que a gente vai fazer, primeiro a verdade tem que ser dito assim para Deus, Senhor, isso é do teu agrado? Eu vou cantar, eu vou procurar uma música, eu vou ver o que Deus aceita, Deus, eu vou procurar saber qual é o louvor que o Senhor aceita. Não é o que eu quero, o que eu gosto, porque o louvor então não é para Deus, é para mim. É isso que nós temos que pensar, o que eu vou vestir honra o nome do Senhor? Ah, não, mas eu gosto, então não adianta você falar, porque eu gosto. Você está dizendo que eu gosto, é a mesma coisa que falar não para Deus. Vamos ler agora Jeremias 7, 30 e 31. E a tristeza continua, diz assim, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar os seus filhos e as suas filhas, e o que nunca ordenei, e nem me passou pela mente. Então, você vê, era um povo totalmente rebelde, e ainda faziam esse tipo de sacrifício, que, olha só o que Deus está falando aqui, nem nunca passou pela minha mente. Então, nós percebemos aqui, ao longo dessa história do livro de Jeremias, que quanto mais longe você fica de Deus, mais você tem vontade de fazer coisas erradas. E o pior, acha que não está errado. Porque a gente se acostuma com o pecado, David. Pecado é igual um bichinho de estimação que a gente fica ali, ó, acariciando, a gente não vê que é pecado mais. Esse é o risco que corremos quando nós não estamos atentos à palavra de Deus.
a gente se acostuma com o pecado e acha que o pecado não é mais pecado. E aí eu ocupo um lugar que não é meu, eu ocupo um lugar que é de Deus. E aí eu canto o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu como o que eu quero, eu ouço o que eu quero, porque eu sou meu Deus. Então nós vivemos um momento que nós temos que tomar uma decisão. Eu vou viver para me alegrar ou para alegrar a Deus? Esse deve ser o nosso pensamento. Jeremias incomodava muitos em Judá. Os líderes religiosos dessa época, porque ele pregava sobre arrependimento. Volte atrás, pare com o que você está fazendo. Pare, igreja de Vila Alpina, do jeito que você está fazendo, que está errado. Por isso ele foi açoitado. Como eu disse no começo, tudo que ele escrevia foi queimado. Ele sofreu muitos açoites, Jeremias, por causa do jeito que ele pregava. Mas Jeremias não esqueceu do seu propósito. O nosso propósito hoje é igual ao do passado. Deus nos capacita. Só precisamos nos colocar nas mãos de Deus para Ele nos capacitar. Deus ele vai te capacitar, tanto para falar do amor de Deus e da salvação, também para falar isso é pecado. Nós não podemos, como povo de Deus, ter medo, porque o povo aí fora não tem medo de falar. Os pastores aí fora não têm medo de falar, mas nós temos. Aí fala, mas se eu falar, fulaninho vai ficar triste. Mas se eu falar, o fulaninho não vai falar comigo. Gente, eu não estou falando que a gente tem que brigar, que a gente tem que... Não. A gente tem que chegar para a pessoa e falar, meu irmão, nós estamos aqui na Vila Alpina, lutando pelo mesmo alvo, pelo mesmo objetivo. Querido, eu estou vendo que tem isso que você está fazendo não está de acordo com a palavra de Deus. Levar a Bíblia junto, levar texto, levar espírito de profecia e falar, querido irmão, olha, a sua atitude em particular, sabe? Não é no meio de todo mundo, não é agredindo. Olha, querido, está escrito aqui na Bíblia, o que você está fazendo é errado. É esse o espírito que tem que ter. Se a gente agir dessa maneira, nossa, gente, a igreja vai encher muito rápido, porque o Espírito Santo vai estar no meio de nós. Agora, enquanto tiver hostilidade, enquanto eu não quiser te ajudar e você não quiser me ajudar, e aí as coisas ficam muito difíceis para que o evangelho, para que a igreja cresça. Então, agora vamos ver o que Jeremias, Deus ele dá uma ordem a Jeremias, que ele tem que dar um recado. E esse recado está em capítulo 6, versículo 16. Volta uma página aí. 6:16. Achou? Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, e perguntai pelas veredas o quê? Qual é o quê? Então, onde tá a verdade? Então, nas veredas antigas. Esse aqui está sendo dito para o povo de Judá. O povo de Judá estava fazendo o que queriam. E aqui Deus ele está falando, assim diz o Senhor, põe-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias, homens, pregadores, pastores, sobre vós, dizendo, estai atento ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, e eis que trarei o mal sobre este povo. Deus aqui, ele já está falando, gente, acordem. Deus está falando aqui, voltem às origens. Onde estão as origens da igreja? Onde está a origem da igreja? Aqui. Nos profetas, nos mandamentos. Então, se está acontecendo alguma coisa errada na igreja, voltem à origem, Jeremias está falando para o povo. Ó, povo de Judá, parem de andar do jeito que vocês estão andando e vamos ver o que está escrito nas Escrituras. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Então, quando acontecer alguma coisa dentro da igreja, dentro da nossa casa, com nossos filhos, pega a Bíblia e fala, filho, senta aqui. Filho, o que você fez está escrito aqui. Isso está errado, filho. As coisas erradas acontecem porque nós não usamos a palavra de Deus. Se tem alguma coisa errada na igreja, nós vamos até o nosso irmão, até a equipe, até não sei quem, e fala, olha, a Bíblia está dizendo isso, isso, isso. E Jeremias está falando, voltem às origens, voltem à palavra de Deus. E Deus está falando, se vocês não voltarem à minha palavra, o mal vai vir sobre vocês. Então, vocês lembram na história de Moisés, teve um momento na história em que ele não tinha que ficar de braços erguidos, E quando ele cansava, os braços caíam, o povo perdia a guerra e alguém segurava. A liderança da igreja são essas pessoas que estão de braços erguidos.
A liderança da igreja ela tem que aprender, agora que vai ter comissão, tem que aprender a voltar às origens. Então, de 2024 e esse final, se tivermos algum problema, nós temos que voltar às origens e aprender a chegar perto do irmão e falar, querido irmão, eu sou teu amigo, sou teu irmão, e eu estou vendo que você está errando, vamos voltar às origens? Porque, querido, se a gente não voltar às origens, a gente vai passar por grandes aflições. Então, aqui ele fala, né, tanto Jeremias como nós, vivemos um momento em que caminhamos lado contrário, né? A Bíblia fala assim, ó, a sua origem é aqui, a gente vai para cá. E aí as coisas saem erradas. Então, nós temos que aprender a mudar, né? Mudar tudo. E mudar para agradar a Deus, não para me agradar. Eu estava no atacadão com a minha filha, fazendo compra, e eu encontrei uma jovem da igreja que não frequenta mais aqui há muito tempo. Aí eu falei, oi, que bom te ver, você está bem? Fazia muito tempo que eu não a via. Eu falei, você não está indo na igreja? Ela falou, estou indo sim, Rô. Falei, vai um dia lá na Vila Alpina visitar a gente? Ela disse assim, eu não vou, porque a música de lá não me agrada. Eu não gosto da música, eu não gosto do jeito do culto, não me agrada. Aí eu falei para ela, mas aonde você vai? Eu vou no Tatuapé, eu vou no Tatuapé, e foi falando, eu falei assim, aí eu falei assim, eu gosto também mais ou menos do Tatuapé, mas não é do jeito que eu gosto lá no Tatuapé também. Aí eu fiquei olhando para a cara dela, eu falei, querida, posso te falar uma coisa? Mas nós temos que ir aonde Deus está. Não é onde eu quero, porque se eu for onde eu quero, nem na igreja eu vou. Né? Nem na igreja eu vou, porque eu estava querendo ficar em casa hoje. Eu não queria vir aqui. Entendeu? Eu falei, então, nós temos que ir aonde Deus habita. Não é onde que eu quero, porque se for onde eu quero, eu não vou na igreja nunca mais. Porque em nós não há vontade de fazer nada, adoração nenhuma. Se a gente não está em comunhão com Deus, a gente para rapidinho de ler a Bíblia, para de estudar lição, para de escutar louvor. É só se afastar dele que a gente não quer mais nada. Então, foi isso que eu ouvi. E então, irmãos, nós vivemos agora, como eu tenho uma amiga que mora no Canadá, ela falou assim, que chegou um pastor lá, e ele disse assim, a igreja lá é muito tradicional, em Quebec. E ela disse assim para mim, Rô, estou preocupada. Eu falei, por quê? Falou assim, porque saiu um pastor, de uma igreja bem tradicional. E ele disse assim, a frase dele foi essa, ó, olha, gente, vai ser tudo mudado, porque agora é uma era pós-moderna. Eu estou ouvindo muito isso, viu, Valmir? É uma era pós-moderna que a gente tem que mudar muitas coisas na igreja. Tem que evoluir, tem que adiantar, porque a gente tem que chamar o povo. Ela falou, o que ele quis dizer com isso? Eu falei, filha, vai estudar Espírito e Profecia, que você vai ver o que ele está querendo dizer com isso. Então, isso já acontece também aqui por perto. Então, eu vi um rapaz dizendo que ele estava saindo do colégio no IAE e parou no Farol, ele era estudante lá de teologia, e um professor estava do lado, e ele perguntou para o professor, professor, o Farol fechado, dá uma dica, eu tenho que fazer um JA semana que vem sobre Espírito e Profecia, dá uma dica, que assunto? Aí o professor responde para o menino, pega os livros de Espírito e Profecia, chacoalha, se cair alguma coisa de bom, você faz um JA. Então, isso está acontecendo no nosso meio também. Só que nós temos que estar firmes aonde? Nas origens. É na palavra. Então, daqui para frente, isso vai acontecer, e nós não temos que ter medo de pregar isso. Não importa quem está assistindo, quem está vendo, nós temos que voltar à origem. Se nós queremos ver Jesus Cristo, nós temos que voltar à origem, como Jeremias estava pregando lá em Judá. Ou vocês voltam à origem, ou nós vamos se perder. É isso que nós precisamos entender. E a Bíblia diz lá, né? É nos caminhos antigos, os caminhos antigos, ele falava para Judá, que nos levarão a Canaã. E essa é a mesma situação de lá, é a mesma situação de hoje. E para encerrar, nós vamos ler Jeremias, capítulo 4, versículo 1. Olha só. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andará vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre eles espinhos. Então, Deus, ele quer que, entre nós, aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, ele quer que tudo se renove. E que nós voltemos às nossas origens.
Ontem eu estava tão feliz com o encontro de quartetos. Eu lembrei, eu voltei há 30 anos atrás, que quando eu cheguei na igreja, esse era o tipo, não era, Rô? Esse era o tipo de louvor, né? Um louvor que você está aqui e que você ouve, você vê as divisões de vozes, é uma coisa tão sublime, tão linda de ouvir, não é? E você vê ali melodias que você pensa, fala, Jesus, que coisa mais linda, não é, David? Né? Aí a irmã Sônia estava do meu lado, ela falou assim, Rosângela, você já imaginou Deus cantando? Como será que Ele canta? Como será a música que Deus canta? Com certeza, onde Ele ouviu os louvores, né? Então, nós voltamos às nossas origens. Né? Que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus nos abençoe a tomar essa decisão de voltar às origens. Sabe aquela origem de não lavar a louça sexta-feira à noite, de fazer o pôr do sol com a família, de fazer a comidinha na sexta-feira e no sábado vir para cá e fazer visita, e dar estudo bíblico. Vamos voltar às origens, porque, como Deus disse para o povo de Judá, esse é o caminho para chegarmos a Canaã. Que aqui ninguém se contamine com o mundo e com os desejos pessoais, mas que a gente se preocupe com aquilo que Deus quer, porque esse é o caminho para a salvação, não tem outro caminho, David. Que Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção, obrigado por ter me apresentado, David, que dessa vez que eu falei, puxa vida, Deus abençoe a todos, a Rô vai cantar agora.